Dentro de uma taverna, o assunto que rola é sobre monstros em forma humana. Um dos homens diz que eles se chamam de soldados demônios. Ele então lembra de um incidente que aconteceu na cidade há 3 dias, onde 7 magos foram brutalmente eliminados pelos soldados demônios. Seu amigo fica assustado e pergunta se esses soldados são realmente tão fortes. O mais velho responde que a palavra forte nem começa a descrevê-los, pois eles têm inteligência igual a dos humanos e um poder mágico maior que o dos dragões. O jovem então questiona o motivo de monstros tão fortes caçarem magos, e segundo os rumores, eles estão procurando algo bem específico. De repente a cena muda e uma maga empurra um homem, enquanto grita com ele. Nosso herói Sotel cai no chão totalmente surpreso com a atitude da moça. A maga Mira reclama que ele tocou demais nela para uma simples cura. Só que então pede desculpas pelo mal entendido, mas ele logo explica que o ferimento dela era complicado por ter 2 venenos. O curandeiro pergunta se ela não foi longe demais e ela se vira para um loiro. Shiero e Rádio entram na conversa e Rádio fala para ela deixar isso pra lá. Ele diz que é perda de tempo e olhar pra Sotel vai estragar sua bebida. Nosso protagonista fica chateado, mas concorda no fim. Rádio então diz que o trabalho de Sotel acabou e o manda ir embora e joga algumas moedas no chão como um pagamento humilhante para o curandeiro. Rádio diz para ele voltar amanhã e o grupo começa a sair. Nosso herói então pergunta indignado se aquele é todo o seu pagamento, pois no chão havia apenas algumas poucas moedas de bronze. Sem nem olhar para trás, Radion responde que aquilo é o que seu trabalho vale. Ele ainda o humilha dizendo que Sotel é um fardo que só se esconde na sombra, e logo em seguida o grupo entra no estabelecimento e o deixa sozinho para trás. Enquanto isso, lá dentro as pessoas reconhecem o famoso grupo de Rank A. Todos admiram o trio e comentam que eles logo se tornarão Rank S. Do lado de fora, nosso protagonista encara a porta fechada e solta um suspiro. Ele então lembra que estava ferido e usa uma magia de cura em si mesmo. Depois disso, nosso protagonista fica pensativo olhando para o nada. Ele encara as moedas no chão com um olhar de pura derrota. Sotei fecha os olhos com força tentando conter toda a sua raiva e se senta no chão se perguntando o que está fazendo com sua vida. Nosso herói fica ali sentado com uma postura totalmente derrotada, completamente sozinho naquela rua fria. Ele reflete sobre seu futuro. Olhando para a lua, ele pensa que talvez devesse desistir de ser um aventureiro, mas logo desiste da ideia, pois não tem outra habilidade nem dinheiro guardado. De repente ele se levanta e decide parar de pensar nessas coisas ruins. Afinal ele resolve que vai sair para beber, pois guardar dinheiro é deprimente. E enquanto caminhava tranquilamente, Sotel é surpreendido por um ataque de energia roxa. Ele sente o impacto e fica sem entender nada do que está acontecendo. O golpe o atinge em cheio, causando um dano considerável em sua barriga. Com os olhos arregalados, nosso herói não consegue processar a situação. Ele olha para baixo e vê que seu abdômen está sangrando bastante. Confusão logo dá lugar a uma expressão de raiva, vendo sua mão coberta de sangue. Ele se pergunta o que é aquilo. Uma figura encapuzada surge e lamenta ter errado o ataque que deveria ser fatal. Nosso herói percebe a presença e nota que não é um simples humano. Em cima do telhado, o monstro observa com uma aura poderosa. Sotel sente o poder mágico imenso mais forte que qualquer Rank S que já viu. O monstro se apresenta como Zion, um soldado demônio, a serviço do rei demônio. Com um sorriso maligno, ele diz que finalmente o encontrou e logo em seguida ele revela que sua missão é tirar a vida do curandeiro Sotel. Nosso protagonista não entende como um soldado demônio o conhece. Zeo ataca novamente, mas Sotel consegue se defender usando seu cajado. Mesmo defendendo nosso protagonista, é empurrado para trás pela força do golpe. Rapidamente ele usa a magia cura Angelical para curar seu ferimento. O demônio fica impressionado com sua velocidade e Sotel agradece o elogio. Agora curado, ele se prepara para o próximo round da luta. Nosso herói parte para cima de Zeon com tudo que tem, mas o demônio provoca dizendo para ele parar de se segurar. Sotel responde que não está brincando e percebe que o monstro quer mesmo matá-lo. Ele não entende o motivo, pois se considera apenas um curandeiro fracassado de Rank F. Zeon fica completamente chocado com a afirmação de nosso protagonista. O demônio então pergunta se ele realmente não conhece a extensão do seu próprio poder. Nosso protagonista fica confuso e Zeon o chama de um tesouro desperdiçado e revela que ele possui uma habilidade que aparece uma vez a cada 1000 anos. De repente, Zeon o ataca de surpresa e Sotel grita sem entender o que está acontecendo. O golpe é rápido demais e atinge nosso herói em cheio. Em um piscar de olhos, a cabeça de Sotel é separada de seu corpo. Zeon explica que mesmo incompleto seu poder se tornaria uma ameaça no futuro. Nosso protagonista fica desnorteado enquanto sua consciência se esvai lentamente. Ele vê seu próprio corpo no chão e se pergunta se vai morrer daquele jeito. De repente, uma memória estranha surge em sua mente. Nela, ele vê Radion e a Mira em cima de um penhasco e também se vê lutando desesperadamente contra monstros assustadores. Os rostos de seus antigos companheiros de equipe aparecem em seus pensamentos. Ele se lembra de como era excluído pelo grupo e percebe que não tem nenhuma boa memória.
A última coisa que ele vê é a silhueta de Radion, confirmando seu fracasso. Sua última memória é o olhar de desprezo de seus antigos companheiros, enquanto o demônio Zeon o observa com um sorriso satisfeito em seu rosto. O brilho vermelho no olho do monstro revela sua natureza maligna, e o último pensamento de Soatel é que ele teve uma vida de merda, mas de repente a escuridão some e dá lugar a uma paisagem linda e ensolarada. Inesperadamente um olho azul se abre lentamente absorvendo a luz do sol. Em seguida ele se arregala em puro choque e surpresa com a situação. Nosso herói se levanta de um pulo totalmente confuso com o que está vendo. Ele se pergunta onde está enquanto o suor escorre por seu rosto. Olhando para si mesmo, ele percebe que seu corpo está diferente, muito mais jovem. Nosso herói está sozinho no meio de uma floresta sob uma árvore enorme. Ele então encara suas mãos e nota que elas não têm mais nenhuma cicatriz. Confuso, ele toca seu peito pois tem certeza que deveria estar morto. Ele se levanta e vai até um lago se perguntando se por acaso voltou à vida, mas ele logo descarta essa ideia, pois isso seria impossível de acontecer. E ao ver seu reflexo na água, ele vê o rosto de um jovem desconhecido. De repente, 3 homens aparecem, e um deles diz que ele não está morto afinal. Nosso herói vira o rosto confuso com o comentário do estranho. O homem diz que ele parecia morto ontem, e que seria melhor se continuasse assim. Só até encara o grupo tentando entender se eles são seus inimigos. O homem gordo chama de Teria, e manda ele se levantar e se arrumar. Nosso garoto fica confuso com a situação e deduz que eles devem ser aliados. Mas o cara o agarra com raiva, e nosso herói pergunta quem eles são. O homem então questiona se ele apanhou tanto ao ponto de perder a memória, e ainda o ameaça com mais porrada para ver se ele acorda de vez. Nosso protagonista percebe que o corpo de Teria está cheio de feridas como o dele, e enquanto ele entende que sua alma foi para o corpo do jovem, mas nosso herói para o golpe com uma mão e chama o agressor de garoto. O homem e seus amigos ficam totalmente chocados com a mudança de atitude, pois ele percebe que aquele não é o Teria que ele estava acostumado a humilhar. De repente, uma aura de cura verde começa a emanar da mão de nosso herói, e ele usa a magia cura de fada para curar todos os seus machucados. Um dos capangas fica surpreso e pergunta quando ele aprendeu a usar a magia de cura. Nosso protagonista então responde que ele não é mais o Teria que eles conheciam. O grandalhão se irrita com a resposta e desconta sua raiva numa ave ali perto. E ele grita para nosso herói não ficar convencido só por ter ficado mais forte. Ele então o ameaça de morte e manda seus amigos atacarem. Contudo, nosso protagonista se sente irritado pela primeira vez em muito tempo. Ele agradece a Teria pelo corpo e se prepara para dar uma lição nos caras, e então ele avança com uma velocidade absurda na direção dos 2 capangas. Com uma velocidade impressionante, ele agarra a cabeça do primeiro capanga, e com um único golpe potente nosso herói o nocauteia na mesma hora. Ele então se vira para o próximo e avisa que agora é a vez dele. O segundo capanga fica furioso e grita para ele não subestimar. Mas nosso protagonista desvia do soco com uma facilidade absurda e acerta um contra-ataque poderoso bem no estômago do Brutamonte. O homem fica sem ar e nosso herói comenta que o golpe não foi nada mal. O chefe do grupo fica chocado se perguntando o que diabos está acontecendo. Nosso protagonista pega o cajado do chão com os 2 capangas já derrotados e com um olhar intimidador ele pergunta se o grandão também quer apanhar. O homem fica completamente paralisado de medo com a pergunta. Ele surta e começa a gritar que até ontem Teria era um peso morto inútil. O chefão o chama de imprestável e fica indignado com a mudança repentina. Nosso herói responde que já ouviu a palavra inútil muitas vezes em sua vida. O gordão então pega um porrete e parte para cima dele, com tudo. Mas nosso protagonista diz que como aventureiro ele já passou pelo inferno e usando toda a sua experiência ele se prepara para o ataque inimigo. Nosso garoto bloqueia o porrete e acerta um golpe bem na cara do gordão. Ele então diz que usar o poder sem pensar é como uma birra de criança. E com o último pedido de desculpas, ele finaliza a luta jogando ele para trás com o último golpe. Ele diz que o cara não consegue vencer nem mesmo um rank F como ele. E assim, todos os 3 valentões ficam caídos no chão, totalmente derrotados. Nosso herói então espera que isso tenha limpado um pouco do ressentimento de Teria, mas ele se pergunta como um jovem tão ágil e forte era tratado tão mal. E se o corpo é de Teria, como ele conseguiu usar sua própria magia de cura? Nosso protagonista ainda não acredita que ganhou uma segunda vida e se sente perdido. De repente, algo no chão chama sua atenção enquanto ele pensava. Perto de seu pé, ele encontra um pedaço de papel um pouco amassado. Ao pegar o papel, ele descobre que é um formulário de exame de status. O papel revela que Teria era um aventureiro e um espadachim de rank F. Nosso herói então decide que também fará o exame para entender a situação. Além disso, ele se lembra do que o soldado demônio Zeon disse sobre sua habilidade rara. A guilda dos aventureiros usa uma ferramenta mágica especial para esse exame, pois os ranks são um sistema que mostra a aptidão e o poder de um aventureiro
Nosso herói lembra que não fazia um desses há anos, pois suas habilidades não melhoravam, e Rádio sempre gritava com ele por perder tempo com coisas inúteis como essa. Ele então chega na Guilda dos Aventureiros para finalmente fazer o seu exame, e logo depois ele se senta para conferir o resultado que acabou de receber. Nosso protagonista começa a ler o papel para ver primeiro sua página de status básica, e a ficha mostra o nome de Teria, mas a classe e as magias são de Sotel. O papel também mostra que sua magia, prece aos deuses, continua inutilizável. Mas ele se pergunta se essa seria a tal habilidade que o soldado demônio mencionou. Então ele vira a página e se choca ao ver duas habilidades que não conhecia. Nosso protagonista fica surpreso com as skills Clava e Full Auto. Ele se lembra que a Clava é uma habilidade comum em classes de ataque físico. E mesmo sendo um curandeiro, ele a manifestou por ter balançado muito seu cajado. Isso significa que o verdadeiro foco ali é a habilidade chamada Full Auto, pois ela ativa automaticamente seus efeitos no usuário e nos aliados que ele reconhece. Nosso herói então se pergunta se essa é a tal skill que aparece a cada 1000 anos. Ele decide que precisa testá-la na prática, mas de repente ouve voz desconhecida. Radion e seu grupo entram na guilda, e o loiro diz que Sotel não está lá. A Mira reclama que ele é um velho terrível por ter fugido sem dizer nada. Nosso garoto fica tenso, pois tinha esquecido completamente de seus antigos companheiros. Enquanto isso, o trio procura uma nova missão, já que estão sem um curandeiro. Shiero diz que não é problema deles, e Radion manda escolherem logo uma missão. De repente Radion se vira irritado e pergunta o que o garoto quer. Ele diz para nosso herói ir embora, pois eles não são nenhuma atração de circo. A Mira então fala para Radion apenas esquecer o velho e seguir em frente. Ela ainda reclama que ele era inútil e os deixou com toda essa bagunça. Nosso protagonista apenas observa o grupo. Nosso herói fica chocado, pois percebe que ninguém o reconheceu. Ele então volta sua atenção para o papel em suas mãos, ainda processando tudo. A ficha mostra o nome de Teria, mas a sua classe de curandeiro e o rank é forte. Ele pensa nos 3 caras que o atormentavam quando acordou, e também nos outros conhecidos que estavam na Guilda dos Aventureiros. E por fim ele se lembra de seus antigos companheiros de equipe. Nenhum deles percebeu que ele era só até o antigo curandeiro do grupo. Isso o faz pensar que talvez ele possa recomeçar sua vida do zero. Por muito tempo ele foi um aventureiro que havia desistido de... Ele precisava de dinheiro e por isso se humilhava para pessoas como eles. Nosso protagonista se lembra de sua vida de merda com um sorriso amargo, mas agora com um olhar determinado ele decide dar um fim a esse passado. Ele amassa papel em sua mão com força e convicção e se levanta pronto para finalmente deixar para trás sua antiga vida. Para testar suas novas habilidades, ele aceita uma missão bem simples. A tarefa é de rank I e consiste em eliminar 30 lobos da floresta. Ele usa o cajado que pegou para se defender do primeiro ataque da criatura, e com os olhos brilhando, ele se prepara para usar uma de suas novas skills. Nosso herói então usa a clava e acerta um golpe devastador no lobo. Outro monstro avança e nosso garoto já se prepara para o próximo ataque. Com mais um golpe certeiro, ele acaba com o lobo e pensa em como a skill é boa. De repente ele sente um poder surgindo e vê que a clava já subiu para o nível 2 e a festa parece não ter fim, pois mais 3 lobos surgem correndo da floresta. Com um sorriso confiante, ele se prepara para testar sua habilidade full alta. Nosso herói então estende a mão e grita o nome da skill com toda a sua força, mas para sua surpresa absolutamente nada acontece e ele fica sem entender. Um dos lobos aproveita a distração e avança para cima dele com tudo. Sem tempo para pensar, nosso garoto reage e dá um socão no meio da cara do bicho. Ele então se pergunta por que a habilidade não ativou como ele esperava. Mas ao olhar para o papel em sua mão, ele finalmente entende o motivo. A skill ativa sozinha nele e nos aliados que ele reconhece pelo nome, e para testar sua teoria, ele deixa outro lobo selvagem avançar contra ele. O monstro morde seu braço com força, mas nosso protagonista não se abala, e do nada os dentes do lobo se quebram como se tivesse mordido uma rocha. A criatura fica com a mandíbula quebrada e chora de dor com o resultado. Ele então percebe que a skill é incrível, e com ela o dano que ele recebe é quase zero. Nosso herói entende porque a skill é um tesouro, pois ela sobe de nível mais rápido. Agora tudo faz sentido, e ele finalmente entende o motivo do soldado demônio, pois se ele desenvolver essa habilidade, ele poderá se tornar infinitamente mais forte. A skill não era inexistente, ele só não sabia que a possuía, e agora pode recomeçar. A habilidade esteve ativa o tempo todo, mas ele simplesmente não sabia, e como ele só enfrentava oponentes fortes, não sentia os benefícios dela. Agora seu corpo está leve como uma pluma, enquanto o último lobo o encara. Ele consegue ver cada movimento da criatura, como se estivesse em câmera lenta. Nosso herói entende que recebeu os benefícios da skill por muito tempo, sem notar, e após a batalha, os corpos dos lobos ficam espalhados pela clareira. Ele então encara o papel com as informações de suas novas habilidades, e pensa que a skill full alto era algo que até o Rei Demônio temia. Mas por um acaso do destino, ele voltou à vida, e agora pode dominar essas. Com o rosto sujo, ele promete virar o jogo, e viver essa segunda vida como rei.
De volta à cidade de nosso garoto, caminha pelas ruas com um novo objetivo e ele retorna da caçada carregando um saco enorme e pesado em suas costas. A missão era matar 30 lobos, mas ele se empolgou e caçou o triplo disso. Chegando na guilda, ele vê um aventureiro tentando flertar com uma recepcionista. O rapaz segura a mão da moça com uma atitude bem galanteadora. Ele a chama de Rosa e pergunta se ela tem um tempinho livre para ele. A moça sorri com vergonha, mas parece estar gostando da atenção. O aventureiro diz que a timidez dela é fofa e a convida para sair, mas a conversa deles é interrompida quando alguém aparece atrás do rapaz. O aventureiro então bate na mão deles. O aventureiro se irrita, mas é interrompido por um barulho alto no balcão, pois nosso herói joga um saco gigante na mesa, deixando a recepcionista Rosa assustada. E logo em seguida, ele joga outro saco enorme, surpreendendo a moça ainda mais. Nosso garoto então pergunta com uma cara inocente se ele fez algo de errado. A pobre Rosa fica quase soterrada pelos sacos de itens que ele trouxe, e ela se assusta ainda mais com o tamanho e o peso de tudo aquilo. Nosso protagonista entrega o papel da missão e diz que veio entregar. A moça pega o papel e fica chocada ao ler que a missão era para 30 lobos, e seu queixo cai ainda mais quando vê a quantidade de presas que ele trouxe. Ele então se desculpa e diz que caçou um pouquinho a mais sem querer. O aventureiro, que o observava, fica sem palavras com a cena que acabou de ver, pois o tal novato chamado Teria parecia ter uma habilidade incrível. Nosso herói pergunta se isso é um problema, mas Rosa o interrompe animada. Ela o parabeniza por completar a missão e fica feliz com o resultado e diz que o curandeiro trazer tanto luto sozinho é algo impressionante. Nosso garoto fica até sem graça com o elogio e apenas agradece. Rosa diz que nesse ritmo ele logo será promovido para o rank e ou até mesmo em sua vida passada ele só recebia sorrisos falsos, mas agora se sente revigorado. Com um sorriso no rosto, ele pensa em como ser jovem é realmente algo bom. Mas o aventureiro o manda ele sair da frente de forma bem grosseira. O aventureiro então o encara e pergunta se ele é um novato por ali. Nosso garoto responde de forma vaga, que é algo mais ou menos assim. O rapaz ri de forma convencida e diz que consegue ver através dele, pois ele o acusa de apenas estar tentando impressionar a recepcionista. Nosso herói com calma pergunta o que teria de errado nisso. O aventureiro então conclui que ele comprou todos os itens em algum lugar. Nosso protagonista então questiona o que ele ganharia fazendo isso. O rapaz responde com um olhar convencido que ele é apenas um fraco e ainda se gaba dizendo que sempre completa suas missões sozinho. Rosa dá uma risada bem forçada para a cena patética do rapaz. Nosso garoto finalmente entende tudo e percebe que ele está afim da moça. O aventureiro o provoca para que ele responda logo à acusação. Com tranquilidade, nosso herói diz que juntou tudo com sua própria força. O rapaz duvida, pois os lobos que ele caçou têm resistência à magia. Nosso protagonista então diz que infelizmente ele não pode usar magia de ataque, por isso ele simplesmente usou seu cajado para acabar com todos os lobos. O aventureiro começa a rir, achando que tudo não passa de uma piada. Ele então diz que nosso herói é mais forte do que parece e pega o saco. Nosso protagonista percebe que não adianta dizer mais nada para ele. O rapaz se irrita com o olhar de nosso herói. Nosso herói então diz para ele interpretar como quiser, pois eles não se verão mais. Irritado com a atitude do nosso garoto, o aventureiro fecha seu punho com força e grita para ele não se achar o tal enquanto parte para cima com um soco, mas de repente o olho do nosso protagonista brilha com uma luz azul intensa. O rapaz acerta em cheio o rosto dele, mas o golpe não surte efeito nenhum. E o resultado não é nada bom, pois o aventureiro grita de dor com o impacto. Ele então olha para sua mão, sem entender o que acabou de acontecer ali. Ela está completamente machucada e sangrando por causa do soco. O rapaz pergunta o que foi feito com ele e nosso herói responde que nada. Nosso protagonista diz que não fez nada e que foi só sua skill de defesa. E com o impacto do soco, a sua habilidade Full Auto sobe para o nível 2, Assim sua autocura e seu aprimoramento de reflexos também melhoram. As pessoas ao redor comentam que o ferimento parece bem doloroso e ainda acham o cara patético por ter apanhado. Depois de começar a briga, o aventureiro fica com muita vergonha e raiva de toda aquela situação, por isso ele pega sua espada pronto para o segundo luta. Ele saca sua arma completamente determinado a se vingar do nosso herói. Gritando que nunca o perdoará, ele avança com um ataque de espadas. Nosso protagonista prevê com calma o golpe que vem da direita para baixo e desvia facilmente do ataque dele, apenas desviando para o lado. O aventureiro fica chocado, pois não esperava que ele desviasse tão fácil, mesmo com a mão machucada. Ele se prepara para o próximo ataque com a espada, então ele tenta um corte horizontal pela esquerda, mas nosso herói prevê o golpe. Graças a sua skill, ele consegue ler cada movimento do seu oponente. É como se seu cérebro e seus músculos estivessem ligados diretamente. A luta continua e agora os dois se enfrentam em cima de uma mesa. O rapaz fica desesperado, pois perder para um novato seria uma piada. Completamente fora de si, ele grita que vai acabar com a vida de nosso herói.
Nosso protagonista então o desafia para ver se ele pode cumprir a promessa. Com o oponente totalmente descontrolado, nosso herói decide que é hora de revidar. Então o aventureiro avança com um golpe de espada cheio de raiva, mas nosso protagonista se esquiva do ataque com uma facilidade impressionante e o cara o chama de praga. O rosto do aventureiro se contorce de ódio por não conseguir acertar um único golpe. Ele tenta um corte horizontal, mas nosso garoto desvia novamente, se abaixando. Nosso protagonista então diz que o cara também é um aventureiro e se prepara para o contra-ataque. Vendo o soco vindo, o homem tenta se defender com sua espada. Seu olho se arregala de medo ao ver a velocidade do ataque que está vindo. Enquanto isso, nosso herói o encara com um olhar sério e seus olhos brilham em azul. E com um semblante frio, ele diz que não é nada pessoal. O aventureiro tenta um golpe desesperado, mas nosso garoto quebra sua guarda. Em um movimento rápido, nosso protagonista agarra a mão do cara com uma força absurda. O homem fica completamente chocado, sem acreditar no que está acontecendo. Com um único movimento, nosso herói o arremessa para longe e sua espada voa pelo ar. E para finalizar, ele acerta um soco poderoso bem no rosto do aventureiro. Após a luta, nosso garoto fica um pouco confuso com o resultado daquele soco. Ele olha para o cajado que usou no golpe e percebe algo estranho. Nosso protagonista pensa que não usou muita força e se pergunta se outra habilidade subiu de nível, mas ele descobre que não foi isso e desconfia que seu rank pode ter aumentado. E ao checar seus status, ele vê que passou de curandeiro rank F para rank E. Com o soco, a caneca do aventureiro voa e se quebra no chão, espalhando bebida para todo lado. Em seguida, sua espada também cai e a luta finalmente chega ao fim. Os amigos do cara ficam de boca aberta sem acreditar na surra que levou. O aventureiro fica sentado no chão totalmente derrotado, enquanto o nosso herói se afasta. Nosso garoto fica um pouco sem graça com toda a atenção que está recebendo, então ele se vira para o cara caído e pergunta se ele está bem. O homem olha para cima ainda chocado com a força do nosso protagonista. Todos na guilda, inclusive Teria e os outros aventureiros, ficam impressionados com a cena. O rosto do perdedor fica vermelho de vergonha e raiva por ter sido humilhado. Ele se levanta com dificuldade, ainda sentindo a dor dos golpes que levou, e sem dizer uma palavra, ele e seus amigos saem da guilda com o rabo entre as pernas. Nosso protagonista apenas observa a saída patética deles com um sorriso de canto. De repente, um grupo de aventureiros se aproxima dele com uma atitude bem amigável. Um deles o chama de cara e parece bem animado com o que acabou de acontecer. O homem o parabeniza, dizendo que ele é incrível e que o metido não volta mais ali. Ele bagunça o cabelo do nosso herói, que fica sem jeito, e pede para ele parar. O aventureiro então chama por Teria, que se aproxima do grupo. A moça agradece nosso garoto e se desculpa por ele ter se envolvido na confusão. Nosso protagonista diz que não foi culpa dela, enquanto o outro cara ainda o abraça, mas Teria olha para o lado meio sem graça, como se quisesse dizer algo mais. Nosso garoto sorri e diz para ela não se preocupar, pois ele só não gostava daquele cara. A atitude dele deixa Teria com uma expressão de surpresa no rosto, mas logo em seguida ela abre um sorriso e agradece de verdade pela ajuda. Depois da confusão, nosso herói se despede do pessoal na guilda e segue seu caminho. Então ele sai caminhando sozinho pelas ruas da cidade ao entardecer. Ele suspira aliviado enquanto observa o pôr do sol e a cidade movimentada. Nosso protagonista caminha pelas ruas pensando em tudo que aconteceu. Ele reflete que foi atacado, reviveu e até fez uma missão solo, tudo num único dia. E com um leve sorriso no rosto, ele pensa em como tudo aquilo foi insano. Mas apesar de toda a loucura, ele admite que se divertiu bastante. Ele se lembra que por décadas suas habilidades não melhoraram e ele era um fracasso. No entanto, agora ele estende a mão para o sol, sentindo uma nova oportunidade. Viver uma nova vida nesse corpo talvez não seja uma má ideia, afinal, e com isso em mente, ele decide que pode ir para a cidade de Baldaria. Ele se lembra que a última vez que esteve lá foi há uns 3 meses, e essa lembrança não é nada boa, pois ele foi jogado em um ninho de monstro. Seus antigos companheiros o empurraram lá apenas por diversão. Naquela época ele estava cheio de energia e queria comer até não aguentar mais. Contudo, com Harian e os outros por perto, ele não podia fazer o que queria. Ele acabava comendo apenas vegetais, enquanto via eles devorarem toda a carne. Ele lembra que uma vez Chiaru lhe deu um pedaço de carne por pena, mas aquilo lhe causou uma indigestão tão forte que ele passou mal. Porém, com este novo corpo, ele sente que pode comer o quanto quiser sem problemas. Nosso garoto então para por um momento para refletir sobre sua nova vida. Ele tem muitas perguntas sobre o porquê e como tudo isso aconteceu, mas ele decide que o que está feito e é melhor se acostumar. Com sua mente mais clara, ele entra em uma casa para começar a se preparar. Já decidido, ele diz que não há tempo como o presente e vai arrumar suas coisas.
Nosso protagonista então pega sua bolsa para começar a organizar seus itens. Ele se senta no chão e começa a separar tudo que vai precisar para a viagem. Com um sorriso no rosto, ele se sente como uma criança antes de uma excursão. E logo depois, ele diz que os preparativos estão quase todos prontos. No entanto, ele não esperava por uma pequena armadilha em seus planos. Ao se alongar, ele percebe que o corpo do garoto era muito bem construído. Por isso, ele decide que precisa comprar roupas novas antes de partir. Em seguida, nosso herói começa a ferver algo em uma panela no fogo. Com cuidado, ele retira a panela quente para finalizar seu preparo. Dentro dela, há uma poção feita com 7 tipos de ervas e seu poder mágico. Ele acha o nome tóxico um pouco exagerado e se pergunta quem o deu. Apesar da cor estranha, ele garante que a eficácia da poção é certa, mas de repente a porta da frente é arrombada com uma violência absurda. Nosso herói se vira assustado com o barulho e os destroços voando para todo lado, e com uma expressão de choque ele se pergunta o que diabos foi aquilo. De repente, um pequeno lobo branco pula em nosso herói, o pegando de surpresa. O bichinho derruba no chão e fica em cima dele, todo animado e feliz. Com a língua de fora, o lobinho late alegremente para o rapaz. Ele fica sem entender e se pergunta de onde diabo surgiu aquele cachorro. Nisso, uma névoa sinistra surge do nada e nosso garoto protege o animal. Essa névoa se transforma num monstro vermelho com garras bem afiadas. O reflexo da criatura medonha aparece no olho do protagonista, que fica chocado. Ele é jogado para trás pela aura do bicho e se pergunta se aquilo é real. O monstro encara o rapaz, que não faz ideia de quem seja aquele inimigo. A criatura avança com um golpe rápido, mas nosso herói consegue desviar tempo. Ele então reclama que os problemas não param de aparecer um atrás do outro. O pequeno lobo o encara com um olhar que parece até preocupado com ele. Nosso protagonista fica irritado e diz que o dia dele está cheio de desastres. Com isso, o cachorrinho solta um som fofo, como se estivesse perguntando algo. Ele encara o monstro e diz para o animal não se preocupar, pois vai protegê-lo. Nesse momento, ele repara que o pequeno lobo tem alguns arranhões, por isso o curandeiro usa sua magia de cura de anjo para tratar os machucados. Agora totalmente curado, o lobinho parece bem mais saudável e feliz. Nosso herói dá um leve sorriso aliviado por ter conseguido ajudar o bichinho. Então o Yu pega no colo e decide acabar com aquela luta o mais rápido possível. A criatura medonha se prepara para atacar com seus olhos vermelhos brilhando. Com isso, nosso herói segura seu cajado, com toda a força pronto para a batalha. Ele então ataca o braço do monstro com um golpe poderoso e certeiro. Mesmo assim, a força do inimigo o empurra para trás, junto do lobinho. Nosso garoto fica pensativo, pois percebe algo de estranho no ataque do bicho. A criatura sombria avança novamente com seus tentáculos prontos para o golpe. Irritado, ele reclama que o monstro está destruindo sua casa como se fosse dele. E com um grito, ele acerta um golpe devastador bem no meio da criatura. O rapaz desvia com agilidade demais um dos ataques do inimigo sombrio. O corpo do monstro se desfaz um pouco com o impacto do cajado, mas a criatura de névoa se regenera rapidamente voltando à sua forma original. Com um olhar determinado do nosso protagonista, se prepara para continuar a luta. Ele pensa que se continuar nesse ritmo vai acabar ficando sem energia. O herói reclama que a situação toda é bem problemática enquanto se defende, mas ao bloquear um golpe ele sente algo estranho na força do inimigo. O monstro ataca mais uma vez, mas nosso garoto consegue se defender. Seu olho se foca na batalha, pois ele começa a entender o que está rolando. Uma lembrança do impacto do golpe o faz perceber a verdade sobre o monstro. O ataque da criatura deixa um buraco bem feio no chão de madeira da casa. No entanto, ele acha o buraco muito raso e se pergunta se o bicho está se segurando. Ele então se pergunta por que o inimigo estaria se contendo naquela luta. Com o rosto cheio de raiva, nosso herói continua se defendendo dos ataques do bicho. Um dos golpes acerta seu rosto, mas o ferimento some na mesma hora. Nesse momento, sua habilidade de auto-recuperação é ativada curando o dano. Com um olhar confiante, ele pensa em como essa skill de cura é bem útil. A criatura de névoa então se prepara para mais um ataque mortal. Com um grito medonho, o monstro abre seus braços e parte para cima com tudo. O bicho avança. Nisso ele tem uma ideia e se pergunta se o monstro é fraco contra poder de cura. A criatura ataca com seu braço, que mais parece um tentáculo afiado. O golpe destrói mais um pedaço da casa, levantando uma poeira de madeira. Vendo isso, nosso herói se prepara para finalmente testar sua nova teoria. Ele decide que não vai perder tempo pensando e que vai descobrir na prática. Então o rapaz usa sua magia de cura de fada diretamente no monstro. A criatura grita de dor, pois a magia de cura causa um dano absurdo nela. Com um sorriso vitorioso, nosso protagonista percebe que acertou em cheio. O monstro recua sentindo o poder da magia sagrada queimar seu corpo. Vendo a fraqueza do inimigo, o rapaz avança com seu cajado pronto para o ataque. Ele então começa a usar sua cura de fada várias vezes sem parar no inimigo. E com o último golpe de cura, ele se prepara para acabar com a luta de vez. Ele continua atacando o bicho com sua magia de cura, sem parar. Nosso herói concentra toda a sua energia no cajado para o golpe final. Com um grito determinado, ele diz que aquilo vai acabar com tudo de vez. Então ele pula e usa sua cura de anjo com toda a força contra o inimigo.
O monstro encara o ataque com seus olhos vermelhos. Com o impacto da magia, o corpo da criatura se desfaz em vários pedaços. E assim, a luta chega ao fim com o nosso protagonista, de pé vitorioso, mas ele fica um pouco confuso, pois não vê nenhum vestígio do inimigo. Nosso garoto então abre a porta e olha para fora para ver se está tudo bem. Ele acha bem estranho que o monstro não tenha deixado nenhum corpo para trás, e pensa que é a primeira vez em décadas que vê um monstro fraco a cura. Depois de checar tudo, ele volta para dentro de casa, ainda pensativo. O rapaz coloca a mão na cabeça, se sentindo um pouco tonto e cansado. Nisso ele se pergunta se por acaso não acabou usando mana demais na luta, mas de repente ele sente uma sensação estranha vindo do corpo do garoto. Sua skill full auto sobe de nível e ele acha sua taxa de crescimento rápida demais. Com isso ele se pergunta se o garoto não tinha algo de especial. Nesse momento ele se vira e vê o pequeno lobo, o encarando com atenção. O bichinho parece estar em posição de guarda, desconfiado do que aconteceu. Então, nosso herói se aproxima e diz para o animal não ficar tão na defensiva. Com um gesto calmo, ele estende a mão e diz que agora está tudo bem. Inesperadamente, o lobinho avança e repele a mão do nosso herói com um golpe. O rapaz fica sem entender nada enquanto o animal o encara seriamente. Para sua surpresa, o lobo branco fala e pergunta se ele não alteria. O animal então pergunta onde está. E o motivo dele ter aquela aparência. Completamente em choque, nosso protagonista não acredita que o cachorro falou. Uma tela de status aparece e revela que as habilidades dele subiram de nível. Com muita raiva, o lobo mostra os dentes e exige saber o que ele fez com Teria. O curandeiro então pergunta se por acaso Teria era o dono daquele corpo. O animal parece entender a situação e com suas garras afiadas se prepara. Cheio de fúria, o lobo o acusa de ter simplesmente roubado o corpo do amigo. O rapaz tenta se explicar rapidamente e nega ter feito aquilo com o garoto. Mas o animal não dá ouvidos e avança para cima dele com toda a sua fúria. Agora os dois se encaram criando uma tensão absurda e o lobo está pronto para atacar. Nosso herói grita quando o lobo branco salta em sua direção para atacar. Sem hesitar, a criatura morde o braço do rapaz com bastante força. Mesmo com a mordida, ele mantém seu olhar sério e focado na situação. O lobo para por um instante e parece bem confuso com o resultado do ataque. O animal continua mordendo o braço dele, mas parece que não surte efeito. O curandeiro então pergunta o que aconteceu de repente, pois a mordida não doeu. O lobo para o ataque e reclama que seu estômago está doendo. Nosso herói fica confuso e se pergunta se ele ainda tinha algo machucado, mas na verdade o bichinho só estava com fome e pedia por comida. O curandeiro então dá um sorriso sem graça ao entender a situação. Com isso, ele serve a poção que preparou e o lobo a devora na mesma hora. O rapaz observa o animal comer com um olhar bem desconfiado. O lobinho fica maravilhado com o gosto e diz que está transbordando de poder. Nosso garoto acha aquilo bem suspeito, pois o animal começou a falar melhor. Então ele pergunta se cachorros podem tomar aquele tipo de sopa. O animal responde que não é um cachorro e que por isso não há problema. O rapaz continua encarando o bicho com um olhar de quem não acredita em nada. Ele então comenta sobre a aparência de cachorro do lobo, que o ignora. Nisso nosso herói diz que o animal o mordeu bastante mais cedo. O lobo se desculpa e diz que não percebeu que ele estava completo. O rapaz não entende o que isso significa, mas o animal diz que ele logo saberá. Com um olhar pensativo, ele decide fazer outra pergunta para o lobinho. Ele então questiona o motivo do animal estar com o corpo de Teria. O lobo explica que Teria era uma criança escolhida por algum motivo. A criatura diz que tinha a missão de cuidar e proteger o garoto. Nosso herói então diz que ele deveria estar em pânico, pois Teria já morreu. O lobo concorda com a cabeça e diz que é verdade o que ele falou. Ele então sorri e fala que aquele deve ter sido o destino do garoto. Nosso herói diz que Teria tinha 18 anos e que é uma pena que aconteceu. Por isso a criatura diz que agora sua missão é guiar o nosso protagonista. O rapaz fica meio cansado de ouvir aquela mesma história de novo. Ele então muda de assunto e pergunta o que era aquele monstro de antes. Afinal, ele nunca tinha visto uma criatura de névoa fraca contra magia de cura. O lobo então responde que, para ser sincero, ele também não sabe de muita coisa. Ele só lembra que foi atacado de repente quando saiu para procurar Teria. O curandeiro fica estressado, pois demônios e monstros estranhos apareceram. A criatura então o encara e pergunta se ele por acaso conhece os demônios. Nisso, o lobo fica sério e se pergunta se eles finalmente começaram a se mover. O animal fica em silêncio por um tempo, deixando nosso herói bem curioso. O rapaz suspira e diz que se ele não vai falar, então deixa pra lá. Com isso, ele pega o lobinho no colo de um jeito bem desajeitado. O curandeiro o leva até a porta e diz que agora ele já pode ir para casa. Ele então revela que vai começar uma jornada no dia seguinte pela manhã.
O rapaz diz que não é da conta dele para onde vai, pois é sua nova vida. Mas o lobo nega e diz que mesmo assim vai acompanhá-lo nessa jornada. Afinal, ele diz que se não fizer isso não poderá encarar. Nosso herói diz que não precisa de um guardião, pois já não tem mais idade para isso. Mas o lobo insiste que precisa ficar ao seu lado, ainda mais se os demônios se moveram. Então a criatura começa a brilhar e diz que é surpreendentemente útil quando quer. Nosso garoto fica chocado com a luz e o animal diz que ainda não se apresentou. Ele se revela como Grácia do clã dos Mensageiros do Céu e o carrega nos ares. Nosso herói dá um sorriso meio forçado com toda aquela situação inesperada. Seu olho azul reflete o céu enquanto ele voa nas costas da criatura gigante. Com isso, os dois voam pelos céus em alta velocidade, sobrevoando a cidade inteira. Nisso, ele tem uma visão de um casal de mãos dadas andando pela rua e também de um cara dançando e outro agachado, pegando algo no chão. Gracia então diz para Sotel usá-lo se tiver algum objetivo naquela jornada. E com isso, os dois continuam seu voo pelos céus da cidade em direção ao horizonte. O curandeiro fica pensativo com a palavra usar, pois não gosta muito dela. Afinal, essa palavra o lembra de como foi usado e traído no passado. Ele se lembra de seus antigos companheiros e de como foi descartado por eles. Mas ele encara aquilo como um contrato onde ele recebe benefícios em troca de vigilância. O rapaz pensa que talvez seja bom para apimentar um pouco sua nova vida. Com um sorriso ele concorda e diz que vai usá-lo sem nenhuma reserva. Gracia então pergunta o primeiro destino e nosso herói responde que será Bardalia. O lobo reconhece a cidade, e o rapaz diz que depois irão para Filialca, a cidade das fadas. Nosso herói explica que gosta das figuras daquela cidade, e o lobo acha um hobby bem inesperado. O rapaz concorda com um olhar pensativo, mas ele tem outros planos em mente. Ele quer beber saquê e comer espetinhos de carne bem gordurosos. O curandeiro também quer aproveitar seus hobbies ao máximo sem nenhuma preocupação. Com um sorriso, ele diz que quer recuperar toda essa pequena felicidade que perdeu. Então os dois chegam na cidade de Bardalia, que está bem movimentada, ao anoitecer. Pelas ruas várias pessoas caminham e aproveitam a noite tranquila da cidade. Nosso herói observa o movimento e as barracas de comida com um olhar curioso. Gracia comenta que o lugar é bem cheio de vida. O rapaz concorda e diz que a agitação dali é diferente de onde ele morava e por isso ele queria passar na casa de Teria para pegar umas roupas novas. Mas a criatura diz que o tempo deles é limitado e que não podem desperdiçá-lo. O lobo sugere que ele use pelos como ele e o rapaz responde que infelizmente é humano. A criatura então o encara com um sorriso e pergunta por que ele está tão emburrado. Nisso ele chega numa loja e Gracia pergunta se era ali que queria ir. O rapaz então abre a porta e entra no estabelecimento para fazer suas compras. Mas para sua surpresa, o lugar está escuro e ele vê apenas uma mulher ali dentro. A moça se desculpa e avisa que a loja está temporariamente fechada naquele dia. Nosso herói fica um pouco surpreso e desapontado com a notícia inesperada. Com um suspiro, ele apenas concorda e se prepara para ir embora do local. A moça se desculpa e diz que a loja não vai abrir por um bom tempo. O nosso herói fica confuso com a notícia e não entende o motivo do fechamento. Ela então explica que a verdade é que não podem mais ir ao pasto dos animais. Aquele era um lugar tranquilo onde as criaturas pastavam livremente. Mas agora um dragão se instalou numa caverna bem no meio do caminho. O rapaz fica completamente chocado e pergunta se ela realmente disse um dragão. A mulher apenas confirma com a cabeça, com um olhar bem triste e desanimado. Com isso, os dois se despedem e saem da loja sem conseguir o que queriam. Gracia comenta que além de ser um dragão, ainda era uma variante rara. A criatura diz que nosso herói não tem sorte por ser barrado no início da jornada. O rapaz então fecha seu punho com força, com um olhar confiante ele diz que por isso está pensando em derrotar o dragão. O lobo fica chocado com a ideia e pergunta se ele por acaso ficou maluco. Afinal, até um dragão normal precisa de um grupo de rank A ou superior para lutar. Mas o curandeiro grita que é da natureza humana querer comer o que não pode. A criatura encara o rapaz com uma cara de quem não acredita naquela loucura. Gracia então pergunta se ele tem alguma chance de vencer aquela luta. O rapaz diz que a peculiaridade do dragão é veneno e que é compatível com sua cura. Mas ele admite que o método de ataque ainda é um grande problema na luta. Ele explica que as escamas são mais duras que oricalco e Gracia nota sua experiência. Nosso herói revela que há muito tempo ele já lutou contra dragões algumas vezes, mas ele só se lembra de ser tratado como um escudo e de ter tido momentos terríveis. A criatura fica confusa e se pergunta sobre esse tal de muito tempo atrás. O rapaz ri e diz que ele é bem mais velho do que aparenta ser. Então ele admite que as chances são contra ele se atacar do jeito que está agora. Gracia o encara sério, enquanto ele diz que precisa de armas e equipamentos. Por isso ele quer arranjar uma armadura e o lobo não tem nenhuma objeção.
Com o plano traçado, os dois então chegam numa loja de armas da cidade. Nosso herói entra no local e um vendedor careca o recebe como bem-vindo. O curandeiro diz que vai caçar um dragão e pergunta se ele tem armas para isso. O homem fica bem surpreso com o pedido e repete a palavra dragão. Com um sorriso de deboche, ele manda o garoto esquecer e ir brincar com seu cachorrinho. Gracia fica furioso, mas nosso herói o acalma e se desculpa pelo temperamento dele. O rapaz então diz para ele não se preocupar, pois ele tem bastante dinheiro. Com isso, ele joga um saco pesado, cheio de moedas, em cima do balcão. O vendedor encara o saco de dinheiro com uma expressão de pura surpresa. Então, ele abre o saco com cuidado enquanto o lobinho observa com raiva. O careca fica completamente chocado ao ver a quantidade de dinheiro ali. Para sua surpresa, o saco estava lotado com dezenas de moedas de ouro. Sem acreditar, ele pega uma das moedas para ter certeza de que era real. A moeda de ouro brilha intensamente na mão do vendedor. Com isso, a atitude dele muda e ele diz que o rapaz devia ter falado antes. O homem logo recomenda um cajado feito de uma árvore espiritual de mais de 100 anos. Nosso garoto dá uma risada e pensa que foi uma ótima ideia caçar monstros. O vendedor continua mostrando vários outros equipamentos com um grande sorriso, mas o olhar do rapaz se foca em algo e o homem pega uma espada com cuidado. Seus olhos azuis brilham ao ver a arma que reluz com uma luz dourada e forte. O curandeiro então pega a espada e o vendedor o elogia pelo bom gosto na escolha. Ele então explica que a arma é feita de um minério raro chamado Aeterash. A espada emana uma aura azul e sua condutividade mágica é muito alta. O vendedor então pergunta de onde ele veio, pois nunca o viu por ali antes. Ele nota que o rapaz é bem vestido e que até o cachorro tem um ar digno. Com isso, nosso herói diz que vai comprar e Gracia pergunta se ele sabe usar uma espada. O rapaz responde que, para falar a verdade, ele nunca segurou uma arma daquela. Ele lembra que espadas era a especialidade de Radion, mas acha ela bem legal. Vendo aquilo, Gracia diz que o dinheiro é dele e que pode fazer o que quiser. O curandeiro então sai da loja todo animado com sua nova espada nas costas. Depois disso, os dois partem para a floresta, onde o dragão se esconde. Ao chegarem, eles encontram uma caverna com poças de veneno por toda parte. O veneno é mais forte que os rumores e uma aura verde protege seus pés. Uma aura de cura verde envolve a criatura branca. Com a skill ativa, o efeito de cura é constante e ele pergunta se o lobo está nervoso, mas o rapaz responde que não está nem um pouco nervoso e na verdade está bem animado. Gracia então diz que isso é ótimo, pois tem altas expectativas para a batalha. Com tudo pronto, o herói se vira e junto de seu parceiro ele entra na caverna escura. A criatura encara a escuridão, pensando no poder que eles tanto buscaram. Afinal, aquela é a verdadeira natureza da skill lendária que surge a cada 1000 anos, e com a caçada ao dragão, ele finalmente poderá verificar sua verdadeira essência. Tudo volta para 2 anos atrás, quando uma guerreira de cabelos prateados usava seus poderes roxos contra o perigo. Então surge um dragão colossal com escamas rosadas e olhos vermelhos que brilham intensamente na escuridão. Com isso, o grupo de aventureiros encara a fera gigante em uma batalha mortal no meio de um campo aberto. Nesse momento, as mãos do curandeiro se preparam para lançar um feitiço de restauração poderosa nos aliados. Ele então usa sua magia de cura angelical para recuperar as forças da aliada que estava ferida no combate. Mas o loiro irritado avança com sua espada pronta para perfurar a pele dura desse monstro voador. A maga de cabelos rosas grita palavras mágicas enquanto prepara um ataque de fogo contra o inimigo alado, ocorrendo uma explosão gigante na frente da criatura enquanto o guerreiro tenta um golpe aéreo decisivo. Nisso, a besta gigante encara os humanos com um olhar de puro ódio e desprezo pela ousadia de todos eles. Radion relde os dentes frustrado por perceber que seus ataques físicos não estão fazendo efeito na fera. Então o espadachim reclama que desse jeito todos vão acabar exaustos antes mesmo de vencerem a luta. Nesse momento, a feiticeira de óculos ordena a retirada imediata do grupo para salvarem suas vidas. O líder do trio faz uma cara de surpresa ao perceber que não pode vencer o monstro sozinho naquele estado. Com isso, ele dá um passo firme para trás enquanto planeja uma atitude bem covarde contra o colega de equipe, mas o jovem fraco observa o loiro se aproximar com uma expressão carregada de maldade e muito ódio. Então, o Brutamontes agarra Sotel pela gola e diz que se ele tem energia para falar, deve ser útil agora. Ele arremessa o pobre curandeiro na direção do perigo, apenas para ganhar tempo e fugir dali o quanto antes. A guerreira prateada observa aquela cena completamente chocada com a crueldade do seu próprio aliado. No entanto, a maga dá um sorriso maldoso, pois já esperava que o líder fizesse isso com um garoto inútil. Por fim, o herói cai no chão sozinho, enquanto os outros fogem e o deixam para trás com uma simples isca. O rapaz fica paralisado de medo ao se lembrar de sua vida passada e do terror que sentiu naquele dia. Ele se recorda da criatura, abrindo sua boca enorme, pronta para devorá-lo sem nenhuma piedade. Mesmo diante da morte iminente, ele usava sua cura de anjo para se proteger do ataque venenoso da fera. O curandeiro era arremessado longe pela força do golpe, mas ainda tentava se manter de pé na luta. Desesperado, ele bebia várias poções de cura de fada
espada para não ser derrotado pela criatura gigante. De volta ao presente, nosso herói e seu parceiro peludo encaram a entrada da caverna escura do inimigo. Ele se lembra que na época ficou tão ferido que mal conseguia dormir e que já passou por coisas piores. Gracia pergunta se ele vai mesmo entrar e o lobo diz que não vai repetir o erro que cometeu com Teria. Nosso protagonista entende a determinação do seu novo companheiro de equipe e concorda em silêncio. Com isso, os dois entram na caverna perigosa cheia de poças de veneno roxo por todos os lados. O veneno borbulha no chão enquanto mais gotas caem do teto, tornando o ambiente bem mortal. O rapaz avisa que a respiração está ficando difícil e que até o hálito do dragão pode ser perigoso. A criatura branca fica assustada e reclama que ele deveria ter avisado sobre isso bem antes de entrarem. Nosso herói sorri e diz para o lobo não se preocupar, pois a Skillful Alto também o afeta. Ele então entende que a habilidade ativa sozinha nele e nos aliados que ele reconhece pelo nome. Gracia fica super animado com a notícia e diz que está contando com o poder do curandeiro. A dupla então avança mais fundo na caverna sinistra cercada por uma aura roxa bem intimidadora. Eles caminham com cuidado pelo lugar, se preparando para o encontro com o monstro gigante que vive ali. De repente o animal encara algo à frente com uma expressão de puro pânico e muito medo. Nosso garoto percebe o perigo iminente e grita para seu parceiro tomar cuidado com o ataque surpresa. Com isso, o protagonista age rápido e empurra Gracia para longe enquanto defende o ataque da cauda do dragão. A cauda coberta de veneno chicoteia o ar e a criatura finalmente se revela por completo na caverna escura. O corpo do monstro é coberto por uma gosma roxa e seus olhos vermelhos brilham com uma sede de batalha. Mas apesar do perigo, nosso herói mantém a calma. O dragão então ataca novamente com um golpe poderoso de sua cauda. Tentando esmagar o rapaz de uma vez, o impacto do ataque levanta uma nuvem de poeira e veneno que atinge nosso protagonista em cheio. Com isso, o veneno espirra por todo lado, e mesmo com a proteção, o rapaz sente a dor do ataque corrosivo. Ele então percebe que apenas sua cura automática não será o suficiente para aguentar o poder daquele veneno. Por isso, ele usa sua cura de fada criando uma barreira de energia verde para se proteger do dano. Ele fica surpreso com o poder do feitiço e percebe que sua nova arma é melhor do que ele imaginava. A fera ruge furiosa enquanto o nosso garoto elogia o poder do inimigo sem demonstrar nenhum medo. Com um olhar confiante, ele segura o cabo de sua nova espada se preparando para finalmente contra-atacar. Ele então diz que se o dragão acha que isso vai pará-lo, ele está enganado, pois não perderá sua segunda chance. O monstro avança com tudo pronto para acabar com a raça do aventureiro que o desafiou ali. Gracia se desespera, pois o rapaz nunca usou uma espada e não faz ideia do que ele planeja fazer com ela. Então nosso herói empunha a espada ainda na bainha como se ela fosse um grande porrete de madeira. Ele usa sua habilidade clava e acerta um golpe na cabeça do dragão com a espada embainhada. O lobinho fica completamente chocado com a cena, pois não esperava por uma atitude tão bizarra do parceiro. O golpe não surte efeito e a fera ruge enquanto o rapaz admite que seu plano não deu muito certo. O lobo grita que aquilo é uma espada e ele precisa desembainhá-la, e nosso herói ri e concorda com ele. Então o dragão abre sua boca enorme para lançar mais um de seus ataques venenosos. Com isso, a fera gosmenta solta uma rajada de veneno verde na direção do nosso herói. Mesmo assim, o rapaz encara o ataque de frente com um olhar sério. O veneno o atinge em cheio e o envolve completamente numa nuvem tóxica e mortal. Nesse momento, Gracia se desespera e grita o nome de seu parceiro, temendo pelo pior. A caverna inteira fica coberta por uma fumaça verde e densa sem nenhum sinal do protagonista. Mas para o alívio do lobinho, a fumaça começa a se dissipar, revelando a silhueta do rapaz. Ele então surge com sua espada desembainhada e brilhando, dizendo que essa foi por pouco. O lobo fica chocado, se perguntando se ele anulou o veneno com magia de cura. Por reflexo, nosso herói percebe que sua velocidade de conjuração está fora do normal e fica pensativo. A lâmina da sua nova espada brilha com uma intensa luz azul, absorvendo sua energia mágica. Ele então entende que a bainha derreteu, mas a lâmina absorve sua cura e é incrível. Gracia corre até ele para saber se está tudo bem e o curandeiro confirma que está ótimo. Sem dar tempo para descanso, o monstro avança com suas garras afiadas para o próximo golpe. Com isso, nosso herói se prepara para o contra-ataque balançando sua espada com toda a força. Ele diz para a criatura se acalmar, pois ela está sendo muito barulhenta e agitada. Então o rapaz avança com sua espada brilhando em azul, pronto para cortar o monstro gigante. Uma figura sombria e musculosa surge com uma manifestação do seu poder recém-descoberto. Agora, com seu rosto oculto, ele se prepara para mostrar a extensão de suas habilidades. Com um sorriso confiante, ele se prepara para usar todo o poder da sua nova espada mágica. De repente, nosso herói se pergunta o que é aquela sensação estranha que ele sente. Com isso, ele avança com sua espada em um movimento rápido. Ele então percebe que seu corpo está se movendo sozinho, como se lembrasse de como lutassem. Em um piscar de olhos, ele corta o braço do dragão, com uma facilidade absurda. O rapaz então perfura a fera mais uma vez, como se estivesse agindo por puro instinto. Seu olho brilha em azul
azul enquanto ele diz que já viu aquele movimento antes na luta. A espada dele brilha intensamente enquanto ele se prepara para o próximo ataque. O monstro ruge de dor sentindo o corte profundo que o rapaz acabou de fazer nele. Mesmo com um ferimento grave, a criatura gosmenta não desiste e continua de pé. Nosso herói encara o dragão ferido com tranquilidade. Ele então fecha os olhos e parece finalmente entender o que está acontecendo ali. Com isso, ele percebe que a vontade de Teria ainda permanece naquele corpo. Ele se lembra que Teria era um espadachim de rank F e que seu corpo tem memórias. Agora, ele entende a sensação que sentiu, pois era a vontade do garoto de lutar. O curandeiro então chama por Teria e diz que eles vão lutar juntos a partir de agora. O dragão encara o rapaz com seus olhos vermelhos cheios de raiva e ódio. Agora os dois se preparam para o confronto final que decidirá o destino daquela luta. Os olhos do nosso protagonista e sua espada brilham com uma intensa luz azul. A fera gigante ruge de dor e frustração, pois está no seu limite de forças. Mas de repente o monstro faz um movimento inesperado e surpreende o rapaz. Com isso, a fera gigante avança furiosa na direção dos dois com suas asas abertas. Mas o lobinho parece ter um plano bem ousado e sorrateiro em sua mente. De repente o dragão se vira e tenta fugir voando para longe da batalha. Gracia então entra na boca do monstro e assim é levado junto em sua fuga. A criatura sai da caverna em alta velocidade com o parceiro do herói. Ele voa para o céu aberto enquanto nosso protagonista observa tudo do chão. O monstro continua sua fuga, desesperada pelos céus daquela região. O lobo fica furioso pois o dragão o está tratando como um simples animal. Ele então usa o barril em suas costas para forçar a boca do inimigo. Mostrando os dentes à criatura branca, mostra que não está para brincadeira. Com isso, a fera gigante solta o lobinho que cai em direção ao chão. Nosso herói observa tudo de baixo sem saber o que fazer naquela situação. Gracia então grita o nome de seu parceiro, pedindo por uma ajuda rápida. Ele o chama para a batalha e diz para eles irem com tudo para cima do bicho. Nosso protagonista então monta seu parceiro no ar em um pulo certeiro. Agora juntos, eles vão mostrar que o céu não pertence apenas ao dragão. O rapaz ri e usa sua cura no lobo que odeia ser chamado de cachorro. Gracia se revela um viajante do céu e avança com toda sua velocidade. A dupla voa e o curandeiro ataca o monstro alado com um golpe aéreo. Ele diz que da próxima vez eles devem ir com um pouco mais de calma. Nosso herói grita que depois vai querer ouvir a história completa sobre os viajantes do céu. Com isso, ele mergulha em direção ao dragão, pronto para desferir o golpe final na criatura. A espada dele brilha intensamente enquanto ele se prepara para perfurar as escamas grossas do monstro. Então a lâmina afiada perfura a carne da fera gigante, liberando uma energia roxa poderosa. Ele se segura firme na espada enquanto o corpo do dragão começa a cair em direção ao chão. Com um único golpe certeiro, a cabeça do monstro é separada do corpo e a luta chega ao fim. Nosso herói então diz que um dia eles vão se sentar para conversar sobre tudo com calma. Com um sorriso, ele diz que eles têm muito tempo nesta vida para colocar o papo em dia. Após a batalha, o corpo do dragão fica caído no rio e nosso herói descansa em uma rocha. Ele encara a água com um olhar pensativo, processando tudo o que acabou de acontecer ali. Nisso, seu parceiro se aproxima e ele olha para o céu com um sentimento de vitória no peito. Ele segura sua espada e diz para si mesmo que finalmente conseguiu derrotar a criatura com suas próprias mãos e com aquela espada. Ele venceu seu primeiro grande desafio sozinho. Aquela foi a primeira vitória que ele conquistou por si mesmo e também uma prova da vida de Teria. O jovem que morreu ao lado dele ainda está gravado naquele corpo e em suas memórias. Com isso em mente, ele aperta o punho da espada com força e determinação. Nosso protagonista então diz que precisa valorizar essa nova chance e a memória do garoto. Ele não é mais um fardo ou um peso morto, pois agora conseguiu derrotar um dragão sozinho. Gracia então pergunta se eles já vão partir e nosso herói confirma que sim, com um olhar sério. Ele diz que a partir de agora vai continuar crescendo para limpar seus arrependimentos e os de Teria. Com a vitória, sua skill full alto sobe de nível melhorando todos os seus atributos de uma vez. Nisso, seu parceiro Gracia o encara com um olhar satisfeito com o resultado daquela luta. O rapaz ainda sente a presença de Teria ao seu lado como se estivessem conectados pela batalha. O lobo então chama pelo nome do antigo amigo com um tom de arrependimento em sua voz. Ele admite que errou e por isso perdeu. Teria, mas agora não pode mais cometer os mesmos erros. Por isso, ele promete guiar nosso herói para juntos cumprirem a vontade do jovem espadachim. Com um olhar determinado, Gracia diz que para isso também precisa se preparar para o futuro. A cena então muda para a cidade de Baldaria, onde a noite cai tranquilamente sobre as casas. Do alto misterioso e encapuzado, observa a cidade com uma bola de cristal azul bem sinistra. Na esfera ele vê a imagem do nosso herói e seu parceiro após a vitória contra o dragão. O ser estranho diz que para um humano, o rapaz é bem impressionante, mas ainda não é o bastante. Com um único gesto ele quebra a esfera de cristal em vários pedaços de forma bem fria. A figura então se senta no telhado de uma casa, observando a cidade com um olhar maligno. Ele revela seus olhos vermelhos e um sorriso sinistro, dizendo que o rapaz o deixou irritado.
Enquanto isso, a noite segue tranquila na cidade com as estrelas brilhando no céu roxo. A cena muda novamente e agora vemos a placa de uma taverna bem movimentada e cheia de gente. Lá dentro, nosso herói e seu parceiro estão sentados em uma mesa aproveitando o lugar. A moça da loja agradece a eles por terem derrotado o dragão e salvado o negócio dela. O rapaz come tranquilamente quando percebe que seu parceiro também está comendo na mesa. Ele então diz para a moça não se preocupar, pois ele fez aquilo porque é simplesmente que... Na taverna, a dona do lugar agradece ao rapaz e ao lobo branco por terem aceitado o trabalho de forma tão gentil. Ela lembra que o dragão foi derrotado e que o gado da região sobreviveu, mesmo tendo perdido bastante peso. Com um suspiro, a mulher confessa que estava pronta para fechar o restaurante, pois ninguém aceitava sua missão antes. O jovem aventureiro continua comendo e comenta que seria um grande desperdício fechar um lugar tão bom quanto esse aí. Então a proprietária agradece de coração pela ajuda e olha para o herói com um sentimento de muita gratidão. Mas ela logo pede para que eles voltem no futuro porque ainda não viram tudo que o estabelecimento pode oferecer. Sorrindo, o Moreno responde que com certeza voltará, pois está ansioso para provar mais daquelas delícias da casa. O clima no local é bem amigável, enquanto os outros clientes aproveitam a noite e descansam naquela vila pacata. Nesse momento, o rapaz devora mais um pedaço de carne e percebe que seu apetite parece não ter nenhum fim. Ele reflete que ser jovem é realmente a melhor coisa do mundo enquanto ouve seu parceiro peludo o chamar alto. Com isso, o animal branco fica encantado com a carne assada e pede por mais comida na mesa de forma apressada. Mas o protagonista entrega mais um prato e avisa para o lobinho não exagerar na comilança durante o jantar deles. A estalagem segue muito animada enquanto os viajantes terminam a refeição para logo seguirem seu rumo pelo mundo afora. Logo depois, a dupla parte montada e atravessa os campos sob a luz da lua, passando perto de um rio calmo. O curandeiro pergunta se o próximo destino é mesmo a cidade das fadas, chamada Filialca, para ver um grande evento famoso. Trata-se de uma apresentação mágica, onde uma dançarina faz movimentos incríveis no meio de uma arena lotada de gente. Mas a besta peluda questiona qual é o sentido de assistir truques de mágica que não servem para nada útil. Com um sorriso, o herói diz para ele não falar isso, pois com certeza vai acabar gostando quando vir tudo de perto. De repente, uma lança afiada atravessa o ar em alta velocidade, passando bem perto do rosto dos dois amigos. Nesse momento, o jovem e seu companheiro fazem uma cara de puro susto ao perceberem que estão sofrendo um ataque surpresa. Nesse momento, vemos uma arqueira loira no meio da floresta escura que parece estar observando o caminho com cuidado. Então a garota surge na frente do Moreno e do seu lobo enquanto o clima fica um pouco estranho entre eles. Mas ela logo começa a pedir desculpas de forma desesperada por quase ter acertado os dois com seu ataque mortaque. Com isso, a jovem demonstra estar muito envergonhada e preocupada com o que acabou de fazer sem querer. Nesse momento, ela se curva profundamente e repete várias vezes que sente muito pelo susto que causou a todos. O protagonista então diz para ela ficar tranquila e não se preocupar mais com o ocorrido, pois está tudo bem. Com um olhar mais calmo, a loira agradece e comenta que quase virou uma criminosa logo no seu primeiro dia. Ele então faz uma cara meio sem jeito ao ouvir a confissão da nova aventureira, que parece ser bem atrapalhada. Nisso, a moça olha para suas próprias mãos calejadas, enquanto segura seu arco de madeira com certa força e dor, mas o herói percebe que os dedos dela estão sangrando por causa do esforço exagerado durante o treinamento de hoje. Então o rapaz pergunta se ela tem alguma coisa importante para fazer tão rápido naquele estado todo machucado. Surpresa, a arqueira encara o jovem sem saber direito o que responder diante daquela preocupação inesperada dele. Mesmo assim, ela tenta disfarçar a dor e diz que precisa ir embora, logo para não perder seu tempo. Nesse momento, o Moreno observa com um olhar bem sério e percebe que existe algo de errado com essa garota. Com isso, ela se lembra de si mesmo, onde ele vivia mal, e ele ainda se vê nela. Então, antes que ela pudesse se afastar do aventureiro, pede para ela esperar um segundo e chama logo sua atenção. Nisso, ele segura a mão ferida da jovem e analisa os cortes profundos causados pela corda do arco que ela usa. Então, o curandeiro usa sua magia de fada, criando uma luz verde brilhante que envolve toda a palma machucada dela. A energia mágica começa a agir instantaneamente, fechando todas as feridas e aliviando o cansaço da pobre loira. Por fim, a garota fica chocada ao ver que suas mãos foram curadas de forma tão rápida e eficaz pelo rapaz. Com isso, o rapaz diz que ela está se esforçando demais e que o medo de não ver resultados pode ser terrível. Ele se lembra de seu passado e avisa que forçar as coisas com força de vontade pode quebrar o corpo e a mente. A arqueira ouve atentamente enquanto o herói pergunta se ela acha que conseguirá algo naquele estado de exaustão. Nisso, a jovem concorda e percebe que ele tem razão sobre o excesso de treinamento que ela estava fazendo. O protagonista então diz que depois de um bom descanso, talvez ela consiga atirar ainda melhor com seu arco. Ele sorri e diz que está indo para Filialca e pergunta se ela mora naquela cidade já que estava treinando ali. Com um olhar gentil, o rapaz pergunta se pode acompanhá-la por um tempo durante o caminho de volta para casa. A moça fica um pouco surpresa com o convite inesperado, mas não parece rejeitar a ideia de ter companhia.
Com um sorriso, ela aceita e agradece muito pela gentileza do novo amigo que acabou de conhecer na floresta. Mas de repente, o jovem fica chocado ao saber que o evento da figura Lumina que ele tanto queria ver foi cancelado. Ele então pergunta para a garota se aquela notícia triste é mesmo verdadeira, pois não pode acreditar no que ouviu. Lúcia confirma e explica que a princesa fada Meiris não pode mais se apresentar por algum motivo desconhecido. Ela comenta que o rapaz tem muito azar, pois parece que nada dá certo para ele ultimamente naquela jornada. A loira então faz um carinho na cabeça de Grace e diz que até o cachorrinho estava ansioso para o show. Vendo a cena, o herói percebe que as outras pessoas não conseguem ouvir a voz do seu parceiro peludo. Com isso, Lúcia pergunta se Sotel é um grande fã das apresentações da figura Lumina para ficar tão chateado. Ele confirma animadamente e elogia as técnicas mágicas e os movimentos corporais delicados do espetáculo. Nisso vemos uma imagem das dançarinas se apresentando com seus vestidos roxos em um palco brilhante e mágico. O rapaz então diz com um sorriso que aquelas performances são uma verdadeira forma de arte completa e bela. Ele termina dizendo que, de certa forma, a figura Lumina é uma fonte de esperança para ele, e a loira se surpreende. Ele explica que alguns artistas da Lumina desistiram de lutar e ele se sente parecido com eles. O rapaz lembra que até os curandeiros precisam de magia de ataque para subirem de nível na guilda, mas por mais que treinasse ele, nunca conseguiu aprender nenhum feitiço ofensivo para se defender. A loira fica confusa com a história do rapaz e não entende muito bem o que ele quer dizer, mas ver os artistas no palco dá coragem a ele e parece salvar seu antigo eu da escuridão. Com um sorriso, Lucia diz que ele fala coisas que não combinam com sua idade aparente. Ela então o lembra de suas próprias palavras sobre não precisar ter pressa para conseguir as coisas. O moreno sorri e concorda que ela está certa sobre o conselho que ele mesmo deu antes. Ele então muda de assunto e pergunta por que a dançarina Meiris não pode mais se apresentar no evento. O protagonista fica com uma expressão séria enquanto aguarda a resposta da sua nova companheira. Com um olhar triste, a arqueira revela que a verdade é que Meiris está doente com algo grave. É uma doença que não pode ser curada com remédios comuns e precisa de material de um monstro especial. Por isso a jovem cerra o punho e diz que está se esforçando tanto por causa da sua amiga doente. O rapaz então entende tudo e pergunta se ela estava treinando arco e flecha por esse motivo. Ela confirma com um sorriso dizendo que sabe ser impossível, mas que é algo que ela precisa tentar. Com um olhar determinado, a loira revela que aquela garota é sua única e melhor amiga de verdade. O curandeiro então sorri com os olhos fechados e diz que a loira é muito forte por fazer isso. Com isso, ele pergunta qual é exatamente o material necessário para criar a cura da doença. O rapaz dá uma risada, meio sem graça ao ouvir o nome do ingrediente. A garota acha a reação dele imprudente, mas o herói comenta que eles têm um fígado de dragão. O rapaz mostra o fígado do dragão para a loira e pergunta se com aquilo eles podem salvar Meiris. Nisso a arqueira fica completamente sem palavras com a revelação e encara o item com os olhos arregalados. Com isso, o herói segura o órgão rosado e diz que não pode ser mentira, pois ele mesmo conseguiu. Então a cena muda para a cidade de Filialca, onde a noite mágica cobre as casas com um brilho roxo. Lá dentro, vemos Meiris deitada em uma cama com marcas vermelhas, mostrando a gravidade da doença. Lucy entra correndo no quarto e chama pela doutora Elinor, que a espera com uma expressão séria. A médica de cabelos castanhos encara a jovem com um olhar calmo e profissional no rosto. Com isso, a doutora se senta ao lado da cama, enquanto a loira se aproxima para dar a grande notícia. Chorando de felicidade, Lucia mostra o fígado do dragão, que ela conseguiu para a cura da amiga. Da porta, o protagonista observa toda a cena em silêncio com uma expressão bem tranquila no rosto. A mulher de branco então olha para o item com uma surpresa bem suspeita nos olhos. O curandeiro continua observando a interação entre as duas com um olhar sério e bem desconfiado. Nesse momento, ele pergunta se aquilo é mesmo suficiente para curar a garota que está na cama. A médica então abraça Lucia e diz que aquilo é maravilhoso por tratamento a paciente. O rapaz observa a cena de longe enquanto a loira chora, aliviada no ombro da mulher mais velha. Mas nosso herói fica confuso com a situação e se pergunta o que está acontecendo ali de verdade. Então a doutora lança um olhar estranho e misterioso que deixa o clima bem tenso no quarto. Com lágrimas nos olhos, a arqueira pergunta se aquilo significa que sua amiga finalmente será salva. A mulher confirma que vai salvá-la, e Lucia comemora a notícia que tanto esperava ouvir. Elinor então encara o jovem e pergunta se foi ele quem trouxe o item, e ele diz que foi coincidência. A doutora dá um sorriso suspeito e diz que entende a situação com clareza. Com um olhar sério, o protagonista apenas responde que aquilo foi muita sorte. De repente, ele sente uma energia estranha, e seu olho se arregala de susto. Ele então se pergunta por que sua skill full auto ativou mesmo fora de combate. Nisso os movimentos da mulher parecem lentos e ele questiona se é o foco aprimorado. Uma figura sombria com olhos vermelhos brilhantes surge em sua mente. De repente ele tem a visão de um esqueleto gigante, enquanto a médica diz que vai preparar o remédio. O rapaz então se aproxima dela com uma expressão de pura desconfiança e tensão.
Com isso, o aventureiro fica em alerta máximo, pois sente que algo está muito errado. Lúcia percebe a atitude dele e chama seu nome. Com uma expressão de preocupação, ela diz para ele não se preocupar, pois a doutora Elinor é muito confiável na cidade. A loira explica que até as crianças tomam seus remédios e a chamam de maga. O curandeiro ouve a história e comenta que aquilo é realmente impressionante. Então a porta do quarto se fecha e o clima lá dentro fica bem mais pesado. Nosso herói se pergunta o que foi aquela sensação de perigo que sentiu há pouco. A médica volta com outra paciente e a arqueira pergunta se é aquilo que ela pensa. Nisso a mulher mostra um frasco com uma poção vermelha e bem brilhante na mão. Ela diz com um sorriso que se a doente beber aquilo, vai se recuperar na hora. As marcas da doença ainda são visíveis no rosto e pescoço da pobre Meiris. Mas o rapaz interrompe e diz que quer perguntar algo apenas por fins educativos. Com um olhar sério, o protagonista pergunta quais são os ingredientes daquele remédio suspeito. A doutora dá um sorriso e diz que vai listar alguns dos componentes da poção mágica. Nisso, ela cita fígado de dragão e outros itens, enquanto se prepara para dar o líquido. Ela então diz que o resto dos ingredientes é segredo e aproxima o frasco da doente, mas o rapaz age rápido e segura o braço da mulher, impedindo que ela dê o remédio. Com isso, ele diz que até mesmo o curandeiro, como ele conhece aquela poção, uma imagem sombria de uma caveira se forma no líquido vermelho. Para isso, ele pretende revelar a verdade. Então ele revela que aquilo é um veneno mortal que destrói os humanos por dentro.